Melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer. Você é o melhor de Deus. Boa noite primeiro. Hoje aconteceu algo inédito comigo. E quem prega sabe que isso é inédito. Eu tinha 2 palavras para ministrar. 2. Mas não tem como ministrar 2 palavras, tem que ministrar uma só. E é muito interessante o que acontece comigo, eu vou compartilhar com você. Quando eu estou aqui sentado, aí onde você está sentado, eu estou aqui ouvindo os outros pregadores, Deus me dá uma palavra em cima da palavra dele. Isso acontece algumas vezes. E essas 2 palavras eu recebi aqui, em cima da palavra de uma outra pessoa que ministrava. Começa a pregar, eu vou ouvindo, vou acompanhando, às vezes vou anotando, e aí daqui a pouco me abre. E aí tem hora que eu tenho que até voltar para a palavra do pregador, porque aí eu vou embora. Aí eu tenho que voltar aqui, terminar de ouvi-lo, e lá em casa eu... Porque isso tinha acontecido depois que eu preguei aqui, eu tinha recebido uma palavra aqui, e domingo eu recebi outra. Quem que pregou domingo? Foi o pastor Janon, enquanto ele pregava. E aí, quando o apóstolo anunciou que eu ia pregar, eu pensei, meu Deus, eu não sei o que eu vou pregar. E aí, isso ele tinha feito numa reunião aqui no sábado. Eu tinha uma palavra, isso. Aí no sábado ele anunciou. No domingo, quando eu recebi outra palavra aqui, ele falou, não, quem vai pregar é o Marcelinho. Eu falei, glória a Deus. Porque 2 não dá para pregar. Então deixa outra aí quem sabe, uma hora que eu tiver definido. E aí, depois ele me comunicou que o Marcelinho tinha um compromisso, um evento, não ia poder estar aqui, e que era para eu ministrar. E aí eu falei, bom, eu tenho 2 lá, vai ter que sair uma. Deixa eu falar isso para você, porque pregar não é pegar alguma coisa e subir aqui e falar, não é assim. Pelo menos eu não consigo fazer isso. Ah, mas você tem 2 prontas, escolhe qualquer uma e vai, não é assim. Precisa ter uma direção, precisa ter algo que queima, precisa ter um clima, uma atmosfera, precisa acontecer alguma coisa. E aí, ontem foi um dia agitado, eu tive prova na faculdade, tive coisa, então assim, eu nem pensei nisso. E hoje eu tive que pensar. E eu fiquei o dia todo assim, eu falei, o que eu vou falar? E foi passando o dia e eu não tinha uma definição. Quando foi agora à tarde, cheguei em casa, era 5 horas da tarde. E eu falei, meu Deus, eu preciso focar numa coisa para eu poder ter aqui início, meio e fim disso aqui e decidir. E eu sentei para decidir nada. 5 horas, 6 horas. Falei, Jesus amado, começa a dar um frio na barriga, porque 6 horas, 7 horas tem que tomar banho, 7h30 eu tinha que estar aqui, e foi dando 6h30, e eu falei, Jesus amado. Aí eu peguei, eu estava cansado, eu fechei os meus olhos e cochilei um pouco. Aí ficou pior, né? Porque falei, melhor eu cochilar e aí quem sabe acontece alguma coisa quando eu estiver dormindo. Porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Aí eu acordei assim, né, assustado, porque eu cochilei. E peguei o iPad e comecei começou a fluir uma das palavras. E aí eu fui tomar banho, e aí eu comecei a chorar. Porque aí Deus começou a ministrar no meu coração. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu coloquei um tema. Que é o vínculo da perfeição. Diga comigo, o vínculo
da perfeição. Fala mais forte para você me ajudar aqui. O vínculo da perfeição. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a minha vida em primeiro lugar, porque eu aqui nessa noite sou apenas um instrumento. Ó Deus, e um instrumento não toca sozinho, alguém precisa tocá-lo. E eu oro para que o Senhor me toque, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, eu não tenho pretensão nenhuma aqui de falar bonito, Deus, mas simplesmente de transmitir aquilo que o Senhor compartilhou ao meu coração. Deus, que as pessoas que aqui vieram possam abrir também os seus corações, para que recebam a Tua palavra, não é a minha palavra, é a Tua palavra, e que recebam ela misturada com a fé, para que não haja apenas intelecto, para que não haja apenas um conhecimento, uma informação, mas para que haja uma transformação, para que possa haver mudança, para que possa, ó Deus, encontrar um lugar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, e mudar o nosso rumo, e mudar a nossa direção, segundo a Tua vontade. Eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de eu mencionar o que é isso, que é o vínculo da perfeição, que é uma palavrinha, que talvez você já conectou aí. Eu quero falar de duas coisas que sucede essa palavra. Quando o texto bíblico traz ela, que é vínculo e perfeição. Lá no texto bíblico, antes de vínculo, depois de vínculo e perfeição, está a palavra lá que nós vamos desenvolver aqui. Mas antes eu quero trabalhar essas duas palavras, que é vínculo e perfeição. Primeira é o que é vínculo. E eu busquei e achei que vínculo é o mesmo que laço. Vínculo é aquilo que ata, aquilo que liga, aquilo que une. Isso é vínculo. E a segunda é perfeição. E eu também busquei o que é perfeição. Perfeição é uma palavra do Novo Testamento. E para a gente entender o que o Novo Testamento quer dizer com perfeição, é uma palavra grega, que significa teleios. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que eu consigo ler. Então, perfeição, no grego, quer dizer propósito. Perfeição, no grego, quer dizer propósito, objetivo, meta, aquilo o que é completo, o que está plenamente desenvolvido, adulto, levado ao seu estado final, acabado, não faltando nada necessário, em bom estado de funcionamento. Teleios significa solidez, consumado, inclui a ideia de ser inteiro. E a Bíblia fala que só há uma coisa que nos vincula à perfeição. Você pode olhar a Bíblia de capa a capa, só existe uma coisa que a Bíblia fala que nos vincula à perfeição, que nos vincula ao propósito, que nos vincula a isso tudo que eu acabei de dizer aqui. Sabe qual é ou não? Pode? Isso? É isso aí. Pode falar alto. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acharam? Diz assim: e acima de tudo,
É importante isso, diga assim comigo: e acima de tudo. Quando você ouve essa expressão, e acima de tudo, o que você entende? Acima de tudo. Muitas coisas existem, mas existe uma que está acima de todas elas. E é isso que Paulo fala aos Colossenses. Ele diz assim, ó: e acima de tudo isto, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo, o que nos vincula àquilo que é perfeito, é o amor. O que me vincula e o que te vincula a Deus, que é perfeito, é o amor. Mas não é o que eu prego? Não. Não é o que eu canto? Não. Não é o que eu falo que creio? Não. É o amor. Mas o vínculo da perfeição não são as revelações profundas que eu tenho na palavra? Mas eu sou um homem de tanta revelação, eu tenho revelações tão profundas. Não me vincula. Não me vincula. Ah, mas eu prego também, eu sou tão eloquente. Não me vincula. Ah, mas eu canto também. Não me vincula. Eu venho, eu escuto toda semana. Não me vincula. Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho uma vida financeira estável. Não me vincula. Porque acima de tudo isto, de dinheiro, de pregação bonita, de cantar bonito, de ouvir, de prestar, está o amor. Porque eu posso estar ouvindo aqui e não estar amando, eu estou com meu coração fechado, eu não estou aberto. E eu não recebo. Eu posso estar ministrando aqui e meu coração está faccionado, dividido. Eu sabe, mal com um, com o outro. Mas eu prego bonito. Mas o vínculo não é a pregação bonita, é o amor. Se fosse pregação bonita, o Brasil estaria evangelizado, que está cheio de gente que prega bem, está cheio de gente que canta bem, está cheio de gente que ora bem. E nós não temos melhorado como pessoas, nem como seres humanos, porque falta amor no nosso meio. Falta amor. Eu estou falando nosso meio cristão, sabe? Estou trazendo para o cristianismo, para dentro, para nós. Não vamos pensar no mundo lá fora, vamos pensar em nós. Falta amor. Tem uma cantora gospel que está participando de um reality show aí, vocês devem saber quem é. E ela está um pouco, assim, sem foco, diferente do que ela é, do que a gente viu até hoje. Eu vi tanta gente na rede social julgando, xingando, falando isso, aquilo dela. Sabe, eu penso assim, quando eu a vi, eu falei assim, gente, está acontecendo alguma coisa com ela, o que será? De diferente, de estranho, o que será que ela tem passado? O que será que está dentro dela? O que será que ela viu, que ela ouviu, que tem levado ela a agir assim? Mas no meio do povo evangélico está assim, lixo, ridícula, isso, cheio de rótulos, cheio de coisas. Isso não nos vincula. O mundo está de olho e eles veem as nossas boas pregações, as nossas boas canções, mas eles não veem amor. E eles não querem o nosso evangelho. Eles não querem.
Nós podemos ser tudo, mas se nós não tivermos amor, de nada vale. Eu vou ler um texto e eu vou ler ele todo, muito conhecido, mas pouquíssimo praticado. Já virou música secular, a gente quase nem prega ele mais, porque ficou muito batido. Não é vivido, é batido, é diferente. A gente confunde aquilo que é vivido com aquilo que está batido. Está batido porque é igual a oração do Pai Nosso, ela é vivida ou repetida? Repetida, ela não é vivida. Então, se eu chegar aqui e falar assim, hoje eu quero falar com vocês sobre a oração do Pai Nosso, a gente fala assim, não acredito que eu vim aqui para ouvir isso, porque é batido, só que não é vivido. Tinha uma época que nós subíamos aqui e nós falávamos assim, olha, hoje, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando falava isso, tinha gente que arrepiava. Pensava assim, de novo? Mas será que só tem essa palavra? Será que esse povo não estuda, não lê Bíblia, não vê outra coisa? Só isso. As pessoas achavam que estava batido. E Deus nos incomodava para pregar, porque Deus sabia que não era vivido. Sempre que se repete muito, é porque precisa ser aprendido. Por que está repetindo? Quando você vai mal na escola e repete, o que acontece? Por que você volta? Porque você não aprendeu. Então você tem que voltar e fazer de novo. Não é assim? Então é conhecido, mas eu queria que você abrisse, porque às vezes a gente começa a ler um texto como esse e a pessoa já vai até recitando junto, né? Tem gente que fala assim, já sei de cor e salteado, de olho fechado. Deus não quer que a gente saiba de olho fechado, de cor e salteado, gente. Vocês entendem isso? Então abre lá comigo, você sabe qual que é, né? 1 Coríntios, capítulo de número 13. Vamos lá? Você me ajuda aí? 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, todos os mistérios, todo conhecimento, muito letrado, muito teólogo, muito profundo, e ainda que eu tivesse toda a fé, aí não, mas fulano é um homem de fé, fulano é uma mulher de fé, mas se eu não tiver amor, de nada disso vale. Se eu tivesse toda a fé, não é a fé, não, toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada, diga comigo, nada, fala comigo, nada seria. E hoje eu estava, nós vamos continuar, espera um pouquinho. Eu estava no banheiro e Deus começou a ministrar o meu coração, por causa de uma pessoa em especial na minha vida. Uma pessoa que eu tive muitas barreiras, por causa da minha história. Ninguém é o que é por acaso, todo mundo é resultado de alguma coisa.
E eu sou resultado de uma história. E esses dias eu fui para um atendimento que eu faço. E ali eu fui muito rompido, muito. Eu saí de lá com vergonha, porque eu apanhei. E hoje Deus ministrou no meu coração justamente aquilo que eu apanhei. E porque eu não enxergava como foi me colocado. E eu vi tanta resistência minha. E eu vi e falei, gente, mas que é isso? Não parece que sou eu. Eu pareço ser diferente. E se eu te falar quem é a pessoa, talvez você pode até me julgar e falar. Mas lembra que cada um tem a sua história. Fala não? Eu não teria problema de falar, mas... É meu pai. E... não é raiva, não é nada. Eu amo meu pai, estou junto, tudo. São coisas internas. Há coisas que estão lá no fundo. Entendeu? Que a gente pensa que ficou para trás e não ficou. São ganchos que estão nos segurando, nos puxando para trás. E mal a gente sabe, né? E eu me defendia, falei, eu tenho a minha história, eu tenho... Aí eu entendi que ele também tem a dele. Eu tenho as minhas crenças, ele também tem as dele. Eu tenho as minhas dificuldades, mas ele também tem as dele. Eu sou resultado da minha história, mas ele também é resultado da dele. E se eu te contar a sessão, você não acredita, mas eu não vou me ater a isso. Ó, glória. E hoje lá no banheiro, e sabe, gente, existe um momento que é nosso. E às vezes o outro fala para você, faz assim, faz assado, né? Todo mundo sabe que tem que amar pai e mãe ou não? Sabe ou não? Está até escrito na Bíblia, tá? A questão, você tem que amar, tá? Mas a gente sabe que tem que fazer. Mas nem tudo que a gente sabe que tem que fazer, a gente consegue fazer. Certo? E as pessoas julgam pela aparência. Então, mas você tem que fazer, porque você é filho, porque você é isso, porque você é pastor, porque você é aquilo, você é aquilo. Não, eu sou gente como todo mundo, tenho histórias, como todo mundo tem. Eu tenho motivos. Continuo falando ou não? Pode abrir? Diz que ela tinha me sugerido para não falar, não sei que às vezes. Então, mas eu vou falar. Eu até perdi o que eu ia falar, acho que não é para falar, então vamos continuar lá no texto. Porque se eu falo, se deixar eu falo. Não tem problema de falar não. Vamos continuar então. 3. E ainda que... lembrei. Talvez se eu contasse para você aqui algumas coisas que faz parte da minha história de vida, você ia falar assim, nossa, puxa. Talvez você ia se compadecer, talvez você ia, né, concordar. Mas Deus tem falado comigo, acima de tudo isso está o amor. Gente, e amar não é fazer coisa. Eu faço muita coisa para os meus pais. Hello? Às vezes a gente faz até para poder esconder uma outra coisa. Alívio de consciência, né? Se eu estou fazendo coisas, se eu estou dando coisas, eu não preciso me dar. Se eu dou coisa, eu não preciso me dar, eu não preciso me doar. Eu estou dando coisa, eu estou dando alguma coisa. Alivia minha consciência.
Às vezes é mais fácil mandar um dinheiro do que dar um abraço. Às vezes é mais fácil comprar alguma coisa do que dar um beijo. Entende? E quem me conhece de perto sabe que eu faço muita coisa. Saio dos venho para cá, chego aqui 7 horas, saio daqui, vou. Não sei se alguns veem, outros não sei. Eu saio daqui, vou lá na casa dos meus pais no intervalo, no meio da reunião, busco eles, levo eles na igreja deles, deixo lá, no final saio correndo daqui, volto, e tantas outras coisas mais que eu faço. Mas fazer coisas ainda não é amar. Estranho, né? Parece que é, mas não é. Mas vamos lá. Olha aí. O versículo 3 já complementa tudo que eu acabei de falar agora. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora eu quero perguntar para você. Como que é distribuir toda a fortuna, entregar para os pobres, e também dar o seu próprio corpo para ser queimado, sem ter amor? A Bíblia diz que tem como fazer tudo isso e ainda não amar. Fala comigo assim, porque eu acho que te surpreende, porque me surpreende. Fala comigo assim, uau. Eu posso te dar toda a minha fortuna, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, e mesmo assim não fazer tudo isso, e isso não ser amor genuíno. E eu acabei de falar isso, que eu faço muitas coisas, não falei? E todo mundo que vê você fazendo pode falar, nossa, esse filho ama demais. A Bíblia diz que eu posso fazer tudo isso e não ser por amor. Para mim é meio doido. Porque se você vê uma pessoa distribuindo tudo que tem, entregando a própria vida dela, você pensa que ama. Mas a Bíblia diz que isso pode acontecer e não ser amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca falha, mas as profecias acabarão. Sabe que a gente gosta, as profecias que a gente gosta? A Bíblia diz que vão acabar. As línguas, a Bíblia diz que vão desaparecer. O conhecimento, sabe aquilo que a gente busca? Na escola, na faculdade, na teologia, em tantas coisas, a Bíblia diz que vai passar. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Dá vontade de comentar cada versículo, mas o tempo não dá. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido.
agora permanecem estes três: a fé, fala comigo, a fé, a esperança e o amor. Mas, diga, mas, o maior deles é o amor. Você crê assim? Maior que a fé, maior que as profecias, maior que as revelações, maior que o conhecimento, é o amor. Será que Deus está preocupado? Será que Deus quer que eu pregue bonito? Será que Deus quer que eu discurse bonito? Ou será que Deus quer que eu ame bonito? A Bíblia diz que só o amor nos vincula à perfeição. Se só o amor, vai rimar agora o que eu vou falar. Se só o amor é o vínculo da perfeição, o resto ainda é religião. Vou de novo. Se só o amor é o vínculo da perfeição, o resto ainda é religião. Porque por mais que nós falamos da religião, nós temos muito dela em nós. E aonde falta amor, o que está ali é religião. E eu quero finalizar lembrando com você uma coisa que aconteceu aqui nesse lugar. Quando foi o seminário? Setembro, né? Então, um mês. Mais de um mês, um pouquinho. Aconteceu algo aqui para mim que valeu o seminário que teve aqui. Quem veio vai saber, quem não veio vai saber agora. Para mim valeu o seminário. Eu vou dizer para você que foi a parte onde eu fui mais tocado aqui, de tudo que aconteceu. Porque enquanto era ministrado, aquilo queimava, aquilo ardia no meu coração. E eu lá no fundo não conseguia conter as minhas lágrimas. Porque eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido alguém falar de um texto na ótica que o apóstolo Merria falou. Nunca tinha ouvido. Então me impactou, porque eu não tinha ouvido daquele jeito. Tanto é que depois que saiu daqui, a gente foi almoçar e ele estava junto. E eu fiquei com vontade de sentar perto dele e falar: me fala mais um pouco, me fala daquilo que você falou sobre isso, porque aquilo mexeu comigo. E aí não tinha acesso, assim, não tinha clima, porque o pessoal estava almoçando e conversando sobre outras coisas. Aí eu falei: eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que perguntar para ele agora, eu tenho que ouvir isso de novo. Aí eu busquei a pregação do seminário e fui ouvir. E ouvi de novo. E ouvi de novo. Eu falei: tá lá, tá. Graças a Deus que grava, tá registrado. Eu não preciso cutucar ele aqui, eu vou ouvir. Aí eu fiquei esperando. Quando eu recebi, eu pá. Foi quando ele disse, pode projetar. Ele disse que havia uma lei em Israel, que quando um filho dava as costas para sua casa, os mais velhos pegavam um copo. Quem lembra? Ele pegou um copo aqui e quebrou. Lembra disso ou não? Os mais velhos pegavam um copo e quebravam. E isso significava que aquele não era mais filho daquela casa. Vamos de novo.
Havia uma lei em Israel que quando um filho dava as costas para sua casa, os mais velhos, que foi o que aconteceu com o filho pródigo, ele foi embora, os mais velhos pegavam um copo e quebravam, era uma lei. E isso significava que aquele que foi, não era mais filho daquela casa. E o pai do filho pródigo, sabe que o pai do filho pródigo, quem ele representa? Vocês sabem, né? E o pai do filho pródigo, sabendo disso, correu mais rápido do que os anciãos e tomou o copo, para que eles não o quebrassem. Pois se eles tivessem chegado primeiro do que o pai, eles quebravam a conexão entre o filho e a sua casa. E já que ele não mais seria filho dessa família, já não haveria mais oportunidade de restauração. Isso é o que significa a redenção. O pai correu mais rápido que a lei, que a justiça da lei, por amor ao filho. Eu não sei como você recebe isso. Eu recebi isso como uma bomba dentro de mim. O pai correu mais rápido do que a lei. Sabe por que o pai correu mais rápido do que a lei? Porque o amor está acima da lei. O salmista diz: porque o amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. O amor é maior, é melhor do que a vida. Eu fico imaginando o pai correr mais rápido do que a lei. Queridos, esse pai representa Deus. As leis são instituídas por Ele. O próprio Deus faz a lei e corre na frente da lei, para que a lei não se cumpra e eu e você não percamos o direito que nós temos. Isso é poderoso, isso é maravilhoso, isso é estrondoso. Eu nunca vi algo assim, eu nunca vi tanto amor assim. Isso me rompeu, isso me levantou, isso me ergueu. Porque nós vivemos num contexto de dedos apontados, de acusações, de falatórios, de julgamentos. Mas Deus, que é quem estabeleceu a lei, corre na frente da lei, para que o amor prevaleça sobre a lei. Quem sou eu para julgar? Quem é você para julgar? Quem somos nós? Se quem pode não julga, não faz, abre mão desse direito, porque sabe que o amor é o vínculo da perfeição, e Deus é a própria perfeição. Se você e eu queremos verdadeiramente nos vincular a Deus, só através do amor. Pode fazer barulho, pode sapatear, pode rodar, pode fazer o que for, pode pregar bonito, pode cantar, pode tudo. A única coisa que nos vincula é o amor. Feche seus olhos. Pai, aquilo que estava no meu coração, aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor compartilhou, Deus, eu entreguei, eu me esvaziei, e eu te peço, Senhor, que essa palavra continue me rompendo, que essa palavra continue, ó Deus, me norteando, que essa palavra continue, Senhor, me ajudando, me fortalecendo, porque de todos que estão aqui, eu sou o que mais preciso dela. De todos, Senhor, eu sou o que mais preciso. Eu sou o que mais preciso, Senhor, então eu te peço, ajuda-me. Ajuda-me a amar, Senhor, não
não através de palavras, não através de discurso, mas de fato e de verdade. Porque o que me vincula a Ti não é a minha religiosidade, mas é o amor de verdade. Ensina-me, Senhor, e ensina cada um que aqui está, em nome de Jesus. Melhor caminho